E aí, investidores, acabei de separar R$ 700 do meu salário para a gente investir na Bolsa de Valores. Mandei 100 lá para fora para a gente investir diretamente em dólar e deixei 600 aqui para a gente investir na nossa Bolsa do Brasil. Então, nesse vídeo a gente vai definir onde eu vou investir e também vamos investir na prática. Então, vem comigo para esse vídeo. E aí, muito prazer, eu me chamo João, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Então, vamos lá para minha carteira que a gente tem que definir onde a gente vai torrar R$ 600 aqui no Brasil. Como vocês podem ver aqui, a interface está um pouco diferente dos outros vídeos, né? Porque eu estou usando o Investidor 10. Antigamente eu usava o Status Invest, porém migrei para o Investidor 10 e por um motivo que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Nesse site aqui, nessa plataforma, tem a possibilidade de deixar a carteira no modo público. Então eu consigo começar a analisar a carteira dos inscritos. Vou deixar rapidinho um trecho aí mostrando para vocês como faz isso, é bem simples. Você vai em configuração da sua carteira, troca a visibilidade dela para pública e eu também vou deixar na descrição aí um link de forms para você preencher e botar esse link lá para a gente começar uma nova série aqui no canal analisando a carteira dos inscritos. Sempre com o objetivo legal aí de formar aquela comunidade para a gente investir juntos, trocar ideia, aquele negócio saudável e bacana. Então, pessoal, sem mais enrolação, estamos aqui no Investidor 10, né? Não é mais Status Invest. Estamos com um patrimônio de R$ 21.707. Não realizei meu aporte ainda, já vai aumentar esse patrimônio. Um lucro total, isso é uma informação incrível que mostra aqui no Investidor 10, que é o balanceamento entre o ganho de capital e os dividendos recebidos. Como vocês podem ver aqui, ó, meus dividendos recebidos foram R$ 2.708 até o momento. Em capital estou perdendo aí R$ 705. Então, meu lucro total está R$ 2.000, né? 2 conto no bolso nesses 3 anos e 4 meses investindo até agora, com uma rentabilidade bem legal de 49,46%. Aqui, na parte de composição da minha carteira, vocês podem ver que majoritariamente ela é composta de fundos imobiliários, né? 65%, 30% em ações, 3,52% em ETFs lá fora, e uma miséria em Bitcoin, 0,30 da minha carteira, né? Só um valor aí representativo. Mas como vocês bem sabem da minha estratégia, da minha mudança de estratégia, eu investi durante muito tempo somente em fundos imobiliários e agora, com o passar do tempo, né, fui ganhando experiência como investidor e eu vi a importância de diversificar minha carteira. E como eu estou muito concentrado em fundos imobiliários ainda, a gente vai investir novamente em ações e lá fora, em ETFs internacionais. Isso foi algo que eu fui ganhando só com o passar do tempo, essa experiência como investidor de diversificar a carteira, porque no começo eu fiquei 1 ano e pouco investindo em fundos imobiliários e para mim isso era o auge. Eu gostava muito de ver aquele dividendo pingando na minha conta ali, mês após mês, e eu tinha a sensação que aquilo iria me enriquecer. Então eu fiquei só investindo naquilo, acabei me concentrando muito. Daí com o passar do tempo eu fui vendo que o que interessa mesmo é o patrimônio total que a gente tem, é a rentabilidade total, e isso é dividendo mais cotação. E nesse quesito não adianta, a ação é imbatível, pessoal. As ações ao longo do tempo vão se desenvolver muito mais que fundos imobiliários. Eu sei que vocês estão cansados de escutar isso, que eu falo em quase todo vídeo, mas é importante reforçar que sempre pode ter alguém novo que está assistindo o canal pela primeira vez e fique um pouco perdido. Tipo, o cara tem muito fundo imobiliário e agora não investe mais, o que aconteceu? Eu sempre dou essa explicação. Então, meus amigos, olhando as ações aqui, eu tenho basicamente o setor BEST, que é banco, energia, seguro, saneamento e telecomunicações. Mas como eu acho o setor de telecomunicações um pouco mais arriscado que os seus pares, eu troquei por commodities, colocando a Vale no lugar. Então, olhando a minha carteira aqui, eu tenho uma concentração muito grande de Banco do Brasil, quase 10% da minha carteira. Então, apesar de ele estar num preço atrativo, né? Atualmente ser negociado na casa de R$ 21, como preço médio de 23, eu não poderia investir nele, senão eu acabaria me concentrando muito. E eu estou evitando isso um pouco, né? Apesar de ser um ativo que eu confio bastante, que eu sei da qualidade dele, eu não quero me concentrar muito. Sem contar que ele pode cair em breve mais um pouco, ele está vivendo um momento bem conturbado. O agro está indo de mal a pior, né? Várias recuperações judiciais. E o pior de tudo é a treta política que está rolando entre Brasil e Estados Unidos, que tem ali aquela função da lei Magnitsky envolvendo, né? Vocês sabem muito bem, eu não gosto de entrar nesse tema político, é um tema polêmico, cada um tem sua opinião, mas pode afetar diretamente o Banco do Brasil e ele pode desabar aí facilmente para na casa de R$ 18, eu acredito. Então não seria muito inteligente eu continuar me concentrando nele na casa de R$ 21.
que é o que ele está hoje em dia. Então, Banco do Brasil, a gente não vai investir. Olhando aqui as concentrações, eu acho que seria uma boa oportunidade para a gente investir e, além disso, conseguir baixar o preço médio nas seguradoras, nas duas que eu possuo. BB Seguridade, aproveitar aí o momento do agro, que fez o BB Seguridade cair bastante. Eu estou com preço médio de R$ 33,99, R$ 34,00, e atualmente ele está sendo negociado a R$ 32,27. Estamos aí com uma variação de menos 5%. Então, uma variação bem tranquila, mas teremos a oportunidade de baixar o preço médio devido a esse burburinho que o agro está gerando, né? E como vocês sabem, o BB Seguridade trabalha com seguridade do agronegócio. E também, pessoal, a ação mais recente que eu adicionei na minha carteira, inclusive me cobrem, eu tenho que fazer um vídeo explicando os motivos que eu adicionei essa nova ação na minha carteira, que é Caixa Seguridade. Basicamente aí, a irmã do BB Seguridade, as duas aí são top ranking no setor de seguros, uma complementa a outra, cada um de um setor totalmente diferente. BB Seguridade, como eu disse, agronegócio, Caixa Seguridade, mais focado em seguros residenciais. Meu preço médio, 13,85, apenas 9 cotas, né? Eu comprei mês passado, com os dividendos que entraram, então eu tenho muito pouco. E atualmente aí valendo R$14, né? Eu tenho 0,59 da carteira, como eu comecei a comprar agora, eu só aportei os dividendos que entrou, eu tenho uma concentração muito pequena. Então eu acredito, pessoal, que eu vou comprar as duas seguradoras. BB Seguridade eu tenho 1,93% e Caixa Seguridade 0,59%. Nesse momento, assim, olhando para minha carteira, olhando as concentrações para evitar cometer algum erro, né? Porque a gente que investe pouco, a gente que tem um valor limitado de aporte, que não é na casa dos milhares, que é na casa de 500, 600, 700 reais, que é o que a maioria do pessoal que investe na bolsa consegue aportar, né? Eu, você, seu conhecido aí, a gente não pode se dar o luxo de errar. É muito diferente você ver meu aporte e ver o aporte de um cara famoso, um cara que pode aportar 50 mil no mês. Ele não está muito preocupado não se ele vai investir num ativo e logo em seguida vai cair, porque ele sabe que se cair ele pode investir lá mais uma bolada. Eu, por exemplo, vamos dizer que eu comprasse agora Banco do Brasil a R$21. É uma oportunidade boa? É, porque ela está abaixo do meu preço médio ainda. Mas vamos dizer que daqui 2 semanas ele cai para 17. Eu não vou conseguir aportar de novo, porque eu vou ter que esperar meu salário entrar lá no mês que vem para realizar um novo aporte. E o cara que tem muita grana poderia aportar novamente quando ele cair. Então, eu acho que a gente tem que ter essa concepção da diferença das realidades para realizar os aportes. Então, depois de toda essa explicação, vamos fazer o aporte com vocês. Vou pegar meu celular agora e a gente vai torrar uma graninha, pessoal. Então, aguarda aí que eu vou deixar passando na tela e a gente vai conversando um pouquinho. Vou pegar o celular aqui e vamos lá então, comprar BB Seguridade. Eu vou comprar 10 papéis de BB Seguridade, né? 10 ações, cada uma aí na casa de R$ 32,15. A gente consegue ainda baixar um pouquinho o nosso preço médio. Então, obviamente uma boa compra e também a gente consegue aí dar mais uma diversificada na carteira, deixar as porcentagens equivalentes, né? Próxima compra, aqui a gente vai fazer um aporte um pouquinho mais forte. Caixa Seguridade, ação mais recente aí que eu adicionei na minha carteira. Agora eu acredito que a minha carteira está muito boa, 8 ativos de excelente qualidade. Em breve eu vou fazer um vídeo explicando por que eu adicionei Caixa Seguridade. Vamos comprar aí 25 papéis, cada um custando R$14,16. Um preço médio um pouquinho acima do que minhas compras anteriores, mas mesmo assim ainda uma boa oportunidade. E por último, pessoal, vamos comprar um pouquinho lá no exterior, né? Também a gente tem que diversificar aí em dólar, ganhar uns dólarzinhos de dividendo, né? Se ganhar em real já é bom, imagina ganhar em dólar. E também toda aquela segurança de investir na bolsa americana, a bolsa que mais se valoriza no mundo, onde tem as empresas que detêm o monopólio aí dos seus respectivos mercados. Enfim, todo aquele negócio que vocês já sabem que os Estados Unidos é uma potência que praticamente domina o mundo aí junto com a China, né? Mas por enquanto os Estados Unidos ainda é muito superior. Lá fora, vamos comprar aí $20,17 de SCHD, que é um ETF que paga dividendos, também tem uma boa valorização, que ele basicamente investe em empresas pagadoras de dividendos de altíssima qualidade lá fora, né? Dentre elas estão, por exemplo, JP Morgan, Chevron, Coca, essas empresas aí de altíssimo calibre, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe que é muito boa.
E só um adendo, pessoal, vocês podem ter visto que eu investi 20 dólares com 17, né? E eu converti meus 100 reais e virou 17 dólares com 95. Esses outros 2 dólares com 22 que eu tinha lá para investir, era um cashback que eu ganhei de usar o cartão do Inter. Todo mundo fala que usar cartão é uma porcaria, que você vai se afundar, mas se tu usar com sabedoria, é legal. Eu acho interessante usar cartão de crédito com sabedoria. Eu gosto de fazer compras com cartão de crédito do Inter, porque você pode converter seus pontos loop em dólar, né? E foi aí que eu consegui mais 2 dólares com 22 para investir. Então, totalizando um aporte de 20 com 17 lá fora, nos Estados Unidos. Esse foi meu aporte, pessoal. Agora eu vou rapidinho aqui mostrar para vocês os preços teto das ações que eu comprei, né? BB Seguridade e Caixa Seguridade. Eu quero fazer uma análise bem interessante. Eu uso duas tabelas para me basear. Obviamente, isso não é tudo, mas eu uso para me basear, né? Que é uma tabela para calcular o preço teto de acordo com o investidor Benjamin Graham, que visa aí achar o preço justo pelo lucro por ação, o LPA, e pelo valor por ação, o VPA. Que daí gera esse preço de Graham, que seria o preço justo pelo que a ação consegue trazer de retorno para você. E o preço teto do Bazin, que é uma outra metodologia que visa mais achar um dividendo aí que você gostaria de receber. Você basicamente pega aí os dividendos pagos por ação nos últimos 5 anos, soma tudo e divide por 5 para saber a média. E daí você escolhe um dividendo que deseja. O Bazin gostava de 0,06, que seria 6% de yield, mas eu acho pouco, então eu gosto um pouquinho mais apimentado, botei 8%. Você basicamente divide a média que encontrou pelo dividend yield desejado e você vai ter um preço teto, que seria o máximo que tu pode pagar para receber aquele dividendo que você estipulou pelo histórico da empresa, né? E como vocês podem ver aqui, ó, BB Seguridade, o máximo que eu poderia pagar seria 29,5 e Caixa Seguridade, o máximo que eu poderia pagar seria 10,5. Então a gente tem uma margem de segurança negativa, o que, de acordo com a forma, não seria interessante investir. E no preço teto de Graham, a mesma situação. BB Seguridade, o máximo que a gente deveria pagar seria 22,95, uma margem de segurança de menos 40%. E em Caixa Seguridade, bem semelhante, a gente poderia pagar no máximo aí R$12, e atualmente ela vale 14, então uma margem de 18 negativo. Mas eu quero mostrar rapidinho para vocês que a gente não investe só baseado em número, também tem que ter aquela nossa concepção, aquele nosso conhecimento de mercado, de investimentos, para a gente tomar nossas decisões mais sabiamente. Eu vou usar o exemplo da Caixa Seguridade. Vocês viram que na fórmula a gente usa o VPA, que é o valor por ação, e o LPA, lucro por ação. O VPA da Caixa Seguridade está crescente, né? Como vocês podem ver, está crescendo de uma maneira bem linear. Então, por que eu vou esperar ficar caro para mim investir? Por que eu não posso me adiantar a esse movimento e já ir fazendo um preço médio bom para quando ela se subir de preço e ir para casa de 16, 17 reais, eu já ter bastante quantia a um preço médio adequado? E o LPA, mesma coisa, pessoal. LPA subindo de maneira constante. E a fórmula de Graham usa LPA vezes VPA vezes o coeficiente de Graham, que é 22,5. Daí você faz a raiz quadrada dessa multiplicação e seria o seu preço teto. Então a questão é, por que eu vou esperar o ativo ficar caro para comprar? A gente tem que se adiantar às vezes aos movimentos. E como o gráfico, como o histórico mostra que é um crescimento linear, eu considero uma oportunidade, não era uma indicação de compra ou venda, mas eu considero uma boa oportunidade essas duas compras que eu fiz no momento. Então, pessoal, foi isso, meu aporte. Daqui a pouco aí eu atualizo a minha carteira e mostro para vocês como ficou. Voltei, atualizei minha carteira aqui, já fiz os lançamentos aí da nossa compra. A minha carteira foi com um patrimônio total aí de 22.495, né? A nossa concentração, pessoal, em fundos imobiliários também diminuiu mais um pouco. Estava na casa aí de 65%, agora está na casa de 63%. E é isso, o caminho está sendo traçado, meus objetivos aí, eu estou mês após mês correndo atrás deles, diminuindo a concentração em fundos imobiliários, aumentando a concentração em ações e ETFs lá fora, que ao longo do tempo vão me gerar aí um retorno bem maior do que fundos imobiliários. Fundos imobiliários eu vou manter na minha carteira, não vendi até agora nenhum ativo, minha estratégia é buy and hold, mas obviamente que eu posso vender algum ativo quando ele perder fundamento ou algo semelhante. Mas por enquanto mantém meus fundos imobiliários, gosto do fluxo de caixa, porém, pela minha idade, pelo meu perfil, que eu nunca usei um centavo de dividendo, vou usar só lá no futuro, quando chegar o momento de me aposentar, o mais interessante é crescimento patrimonial. E quanto a isso,
ações e investimentos no exterior são imbatíveis, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nada aqui é uma recomendação de compra ou venda, é somente minha opinião e o raciocínio por trás dessas compras, né? Para vocês acompanhar e talvez, se você é um investidor novato, ter um norte de como deve fazer mais ou menos para comprar ativos para sua carteira, né? Qual o pensamento que você tem que mais ou menos se basear, beleza? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Fui!